Uma boa tarde a todos. Estamos iniciando hoje, no dia 4 de março, a nossa reunião semanal da programação da operação. Eu sou o Eros e vou conduzi-los hoje no nosso encontro e já passar a agenda com vocês, né? Primeiramente, o primeiro bloco a gente vai ter a previsão meteorológica e a previsão hidrológica, bem como a operação hidráulica. Teremos um intervalo, tá? Entre cada bloco a gente faz um intervalo de 5 minutos. O segundo bloco a gente vai abordar ali a previsão de carga, resultados do PMO, intervenções energéticas relevantes e representação do VMOP no modelo DECOMP. No terceiro bloco, né, após o intervalo, novamente, abordaremos os limites elétricos e principais intervenções elétricas, a política operativa, mais um intervalo, e o último bloco, o quarto bloco, a gente fecha as perguntas, né, as últimas perguntas. Tá ok? E fiquem à vontade para mandar via chat qualquer dúvida, questionamento ao decorrer da nossa apresentação. Muito obrigado pela presença, um bom encontro a todos. Passo a palavra para o Rafael, que vai falar sobre a previsão meteorológica para a gente. Rafael, por favor, fique à vontade, a palavra está com você. Obrigado, Eros. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Rafael, está invertido. Isso, agora sim, ok. Agora foi. Pronto, vamos iniciar então. Boa tarde a todos. Começando então com a previsão meteorológica. Bom, na semana atual, tivemos uma mudança do padrão meteorológico que vinha ocorrendo nas últimas semanas, com a diminuição da precipitação nas regiões centro-oeste e sudeste. E durante a semana tivemos a atuação de uma frente fria sobre a região sul, que ocasionou precipitação próxima à média semanal nas bacias dos rios Iguaçu e também no trecho incremental à usina de Itaipu. Nas outras bacias do sul, a precipitação acabou ficando abaixo da média. Teve ocorrência de chuva por conta da atuação da frente fria, mas os totais ficaram abaixo da média semanal. Nas bacias do norte, tivemos aí uma permanência da ocorrência de pancadas de chuva, mas aí os totais observados ficaram abaixo da média também para o período. E esse padrão sinótico, esse padrão meteorológico observado durante um mês, ele favoreceu a intensificação dos ventos no interior da região Nordeste. Então, tivemos aí uma elevação na velocidade do vento, tanto nos parques do interior da Bahia e do Piauí, como também nos parques da Costa Norte, localizados no Ceará e no Rio Grande do Norte. Então, foi uma semana em que a geração eólica foi mais favorecida em comparação com as semanas que passaram, com as semanas anteriores. Bom, o cenário que os modelos estão sinalizando para a próxima semana é de uma manutenção no padrão que foi observado na semana atual, onde teremos a passagem de duas frentes frias pela região sul do país, que devem ocasionar precipitação próxima à média semanal nas bacias da região sul, então as bacias do Iguaçu, Jacuí e do Uruguai, e também uma permanência aí das pancadas de chuva nas bacias da região norte, com a expectativa de totais ficando próximo à média semanal, também nas bacias da região norte. Nas demais bacias aí de interesse para o Sistema Interligado Nacional, a expectativa é de que tenhamos a precipitação abaixo da média para o período. Bom, com isso, a expectativa é de que tenhamos aí uma estabilidade na média das temperaturas em todas as capitais do país na próxima semana. E também
temos a expectativa de que a geração eólica também permaneça estável aí na próxima semana, assim como a geração fotovoltaica também sem apresentar sem variações em relação à semana atual. Então, em termos de média para a próxima semana, teremos uma manutenção, tanto nas temperaturas como na geração eólica e também na geração fotovoltaica. Então, esses são os principais destaques que eu tinha para passar a vocês. Agradeço a atenção e devolvo a palavra agora de volta para o Eros. Obrigado, Rafael. Para dar sequência, eu chamo a Milena, vai falar sobre a previsão hidrológica. Por favor, Milena. Obrigada, Eros. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a apresentação. Então, agora vou apresentar para vocês a previsão hidrológica da revisão do PMO de março. Começando aqui com uma previsão de precipitação para as 2 próximas semanas. Então, para as bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema, não temos expectativas, né, de volumes muito altos previstos aí ao longo das 2 semanas. Previsão por conjunto de algo aí próximo aos 5 milímetros, a partir do dia 12, 13, 14, mas nada muito significativo. Então, a previsão hidrológica para o subsistema sudeste. Temos uma perspectiva, né, de redução das vazões. A previsão mensal é de 75% da MLT, sendo o 14º menor do histórico. Para a bacia do Rio Grande, então, um comportamento de recessão também, ficando com uma previsão mensal de 56% da MLT, sendo o 10º menor do histórico. Para a bacia do Paranaíba, então, também não temos perspectiva, né, de chuva aí ao longo do horizonte, então, um comportamento de recessão, previsão mensal é de 81% da MLT, sendo o 34º menor do histórico. Já para o Paranapanema, então temos uma pequena elevação das vazões aqui no início do período previsto, né, devido a essa precipitação observada, mas depois segue um comportamento estável, o Panema está bem abaixo da MLT, vai continuar com esse comportamento, ficando com a previsão mensal de 38% da MLT, sendo o menor do histórico para esse mesmo mês. Para a bacia do Paraná, um comportamento também de recessão, previsão mensal de 65% da MLT, sendo o 10º menor do histórico. Previsão de precipitação para as bacias do sul, então Iguaçu e Uruguai. Também não temos volumes previstos muito significativos, né, próximos aí aos 5 milímetros na previsão por conjunto, alguns modelos vendo algo próximo aos 10 milímetros. E para o subsistema sul, então a previsão hidrológica. Continuamos com esse comportamento que vem sendo observado, né, de uma elevação das vazões, mas depois já segue um comportamento mais estável, ficando com 51% da MLT de previsão mensal, sendo o 17º menor do histórico. Para a bacia do Rio Iguaçu, então temos uma elevação das vazões também devido a essa precipitação observada nos últimos dias, né, e o que temos previstos nos primeiros dias aí do horizonte de previsão, ficando com a previsão mensal de 58% da MLT, sendo o 25º menor do histórico. Para a bacia do Uruguai, então uma pequena elevação das vazões no início do horizonte previsto, mas depois continuando com um comportamento estável, a previsão mensal é de 41% da MLT, sendo o 13º menor. Para a bacia do São Francisco e do Tocantins, aqui no São Francisco, não temos volumes previstos significativos, né, aqui ao longo do horizonte. Já no Tocantins, temos algo próximo aí aos 10 milímetros, a previsão por conjunto. Já para o subsistema Nordeste, a previsão hidrológica é temos uma perspectiva, né, de aumento das vazões em relação ao que vem sendo observado nos últimos dias, ficando com a previsão mensal de 130% da MLT, sendo o 20º maior do histórico. Aqui temos um acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, então alguns postos com comportamento de estabilidade, aqui São Romão, São Francisco já com comportamento de recessão. Para a bacia do São Francisco, então temos uma elevação das vazões, continuando com esse comportamento aqui dos últimos dias,
previsão mensal é de 133% da MLT, sendo o 20º maior do histórico. Para o subsistema norte, então já temos uma perspectiva de redução das vazões na previsão aqui para as próximas 2 semanas, né, e para a previsão mensal também, ou ficando com 116% da MLT, sendo o 18º maior. Para a bacia do Tocantins, então, comportamento semelhante, né, uma recessão das vazões, previsão mensal de 108% da MLT, sendo o 32º maior do histórico. Previsão hidrológica semanal para as 2 próximas semanas. Então, temos algumas bacias aqui do sul e do sudeste com a previsão abaixo de 80% da MLT para essas 2 semanas. As bacias aqui do norte com previsão entre 80% e 120% da MLT. E algumas bacias com a previsão acima de 120% da MLT, São Francisco, algumas bacias aqui no extremo norte. Previsão hidrológica mensal para o mês de março. Então, em relação ao que foi previsto no PMO para o subsistema sudeste, foi de 79% da MLT, agora a revisão 1 é de 75% da MLT, sendo o 14º menor. Para o subsistema nordeste, então, previsto no PMO foi de 124% da MLT, revisão 1 de 130% da MLT, sendo o 20º maior. Para o sul, no PMO foi de 37% da MLT, revisão 1, aí temos um aumento significativo, né, para 51%, sendo o 17º menor. E já o Nordeste era de 114 no PMO, revisão 1 de 116, sendo o 18º maior. Em relação à previsão hidrológica mensal para os meses de março e abril, no subsistema sudeste, então a revisão 1 e o PMO vêm bem próximas, né, a revisão um pouco abaixo do que foi previsto no PMO, os limites aí para abril, de 57% a 121%. Para o sul, já a revisão 1 já vem acima, né, temos uma previsão acima do que foi previsto no PMO, e aqui para a expectativa aqui dos limites para abril, variando aí de 12% a 239% da MLT. Para o Nordeste, então a revisão vem um pouco acima do que foi previsto no PMO, e já para abril, os limites variando de 52% a 179%. E para o Norte, as 2 previsões praticamente coladas, né? E para abril, variando de 66% a 138% da MLT. Em relação à evolução dos armazenamentos para os subsistemas, aqui o Sudeste fica com 59% da MLT, o Sul com 28%, Nordeste 83%, o Norte 97%. Para alguns reservatórios, então, a maioria deles, né, segue com aumento aqui dos armazenamentos. Para Três Marias, tem um comportamento de estabilidade, mas uma leve redução aqui nos últimos dias. E agora eu devolvo a palavra para o Eros, agradeço a atenção de todos, ficamos disponíveis aí para as perguntas. Obrigada. Obrigado, Milena. Vamos para a próxima apresentação. O Paulo Vitor vai falar para a gente sobre a operação hidráulica. Paulo Vitor, por favor. Muito obrigado, Eros. Boa tarde a todos. Vamos então aqui aos principais pontos da operação hidráulica. Temos aqui o mapa com as nossas habituais salas de crise e acompanhamento, coordenadas pela ANA, com participação do ONS. E já adianto para vocês que temos aqui novidades para apresentar a respeito da sala de crise da Bacia do Rio São Francisco e também do Paranapanema, como veremos já na sequência. Quanto ao São Francisco, permanecemos com aquela mesma política de efluências cadastradas por via de FSARH e também informadas no informe do São Francisco. Todavia, ainda ressalto que continuamos também naquela perspectiva de operar para controle de cheias nas bacias, em virtude da situação que é verificada na mesma. Nossa última reunião foi no dia 22 de fevereiro, tendo a próxima já na semana que vem, na terça-feira, dia 8. De modo que, nessa última reunião, foi apresentado simulações para os 2 reservatórios de Três Marias e Sobradinho, considerando o horizonte de 21 até 10 de março. Dessa maneira, Três Marias foi considerada uma defluência média na ordem de 1.946 metros cúbicos por segundo,
mostrando aqui, então, a partir da simulação de que é esperado que o armazenamento do mesmo reservatório fique um pouco mais próximo ali da sua curva de volume de espera, como já vem acontecendo anteriormente, terminando ali ao final desse horizonte em cerca de 93,2% de armazenamento. Já para o caso de Sobradinho, a defluência média considerada foi da ordem de 4.000 metros cúbicos por segundo em Xingó, como já vem sendo praticado também há algum tempo, e dessa maneira o reservatório ali continua ainda assim, devido às grandes afluências verificadas nessa onda de seca que vem se propagando ao longo da calha do rio, ele ainda continua mantendo um ganho de armazenamento e se aproximando ali de cerca de 87,3% de volume útil, ao final desse horizonte em 10 de março. Quanto à questão do Rio Paranapanema, as políticas de defluência também permanecem bem similares, com aquela sua defluência mínima flexibilizada para cerca de 60 metros cúbicos por segundo, em substituição da defluência mínima de 147, para Chavantes a mínima de 96 e Capivara restrição permanente de 276 metros cúbicos por segundo. E dessa maneira também nessa reunião foi apresentada uma simulação onde podemos ver aqui os níveis e a evolução deles para os reservatórios principais da bacia, Jurumirim saindo de 45% para cerca de 49%, já Chavantes saindo de 51% e permanecendo nesse mesmo valor. Para o caso de Capivara, tem uma leve recessão de 33% para 29%, e Mauá era vislumbrado então uma queda um pouco mais significativa de 27% para 17%, isso ao final do dia 13 de março. Quanto às nossas próximas salas e a agenda onde elas devem acontecer, para a Bacia do Parnaíba, já no final desse mês, no dia 30, para o Madeira no dia 29, Paranapanema também ao final do mês, no dia 31, São Francisco, como antes mencionado, na terça-feira, dia 8, para a região sul no dia 16, Tocantins também no dia 16. Em relação a essa questão de controle de cheias, é interessante destacar aqui também que as usinas de Três Marias, Queimada e Itaparica estão ocupando o volume de espera e operando para controle de cheias, buscando regularizar essa situação. E também destaco que houve revisão de volume de espera para a usina de Mascarenhas de Moraes nessa revisão do PMO. Foi emitida uma carta destacando como essa revisão foi feita, aos moldes do procedimento do relatório de regras para controle de cheias da Bacia do Rio Paraná até Porto São José. E acredito que logo mais deve estar sendo publicado no Sintegre essa correspondência e o bloco de volume de esperas. Um outro ponto de interesse também sempre bem mencionado aqui, que vale destaque, é a questão das defluências das usinas de Jupiá e Porto Primavera, chamando a atenção para que o período de Piracema foi encerrado ali ao final do mês de fevereiro, e dessa maneira as defluências mínimas aqui de Porto Primavera fica ali o mínimo em 3.900, podendo praticar valores superiores, de modo que as defluências em Jupiá estão sendo conduzidas de modo a atender a vazão mínima de Porto Primavera, onde aqui nós vimos um patamar mais estável, na ordem de 3.300 em Jupiá, e já foi vislumbrado a partir do dado de ontem cerca de 3.579 metros cúbicos por segundo, com perspectiva de elevação juntamente também com as vazões em Porto Primavera para o atendimento eletroenergético da carga. E dessa maneira eu agradeço pela atenção de todos que nos acompanham, retorno a palavra a Eros e fico aqui à disposição para eventuais comentários e questionamentos. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Com isso, a gente encerra nosso primeiro bloco. Vamos para o intervalo de 5 minutos. Até breve. Retornando, então, para nosso segundo bloco, já chamo aqui o Danilo para dar sequência aqui com a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Danilo, por favor. Obrigado, Eros. Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela. Bem, boa tarde a todos. Começando mais uma apresentação da previsão da carga diária. Essa semana, uma semana bem especial, porque nós tivemos aí a semana do Carnaval, né? O Carnaval que naturalmente já é uma semana típica, pela diferença do perfil em relação aos dias úteis comuns, né? E nós tivemos um extra esse ano, porque o Carnaval ele veio uma suposição diferente dos anos anteriores, porque algumas cidades exigiram aí colocar algumas restrições sobre as festas,
Então, nós tivemos que tratar ele de forma especial. Nós fizemos uns estudos anteriormente a ele, para determinar aí um procedimento a ser tomado no início, previamente ao carnaval, e no decorrer irmos nos adaptando ao que íamos vendo na carga diária. Tá? Então, começando aí pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, como vocês podem ver aqui na sexta, dia 25, nós começamos de uma forma, nós fizemos uma queda natural da sexta. Normalmente essa queda ocorre, tá? Historicamente, só que nós não observamos ela no valor verificado e rapidamente nos adaptamos para os dias posteriores. Né? No decorrer para uma semana típica, o Sudeste ficou muito bem ajustado. Nós tivemos aí alguns desvios em alguns pontos, mas, no geral, veio muito bem ajustado. Na semana, nós tivemos 1,75% de desvio do PDP, a Previcarga D100 veio com 2,84%, o PDP teve 84% dos desvios abaixo de 3%, e o Previcarga D100, 57% dos desvios abaixo de 3%. O Sul, nós tínhamos aí umas premissas de que não ia ter um impacto grande do carnaval no subsistema, então nós fizemos uns valores prévios para ele, para uns estudos prévios, né, determinando aí um nível de carga a ser utilizado para o carnaval. Até aqui, na segunda-feira, o nível estava bem ajustado, né? Até que na terça a carga caiu bastante. Tá? Foi uma queda aí bem inesperada e bem atípica para esse dia. Tá? No geral, uma semana bem ajustada também, 2,10% de desvio médio no PDP, 3,15% de desvio médio no Previcarga D100, 81% dos desvios vieram abaixo de 3% no PDP, 57% dos desvios vieram abaixo de 3% no Previcarga D100. No Nordeste, os nossos estudos iniciais vieram muito bem até ao domingo, né? Na segunda, a carga caiu bastante e rapidamente nos adaptamos para a terça, fazendo aí com que a semana viesse bem ajustada. Né? Para a semana típica, também um excelente resultado, 1,74% de desvio médio no PDP, 5,3% de desvio médio no Previcarga D100. 84% dos desvios vieram abaixo de 3% no PDP, 38% dos desvios vieram abaixo de 3% no Previcarga D100. No Norte, nada muito fora do esperado, lembrando que o Norte é uma carga menor, então alguns desvios relativamente pequenos causam um grande impacto percentual. Né? Na semana, para uma semana típica também, os resultados muito bons, 2,58% de desvio médio no PDP, 3,01% de desvio médio no Previcarga D100, 63% dos desvios abaixo de 3% no PDP, 59% dos desvios abaixo de 3% no Previcarga D100. E para finalizar o SIM, como nós vimos, o subsistema para a semana típica vieram até muito bem ajustados, né? Principalmente o subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é a maior parte da carga do SIM, cerca de 60%. Então, isso faz com que o SIM também venha bem ajustado. 1,51% de desvio médio no PDP para o SIM, 2,6% de desvio médio do Previcarga D100, 90% dos desvios abaixo de 3% do PDP e 62% dos desvios abaixo de 3% do Previcarga D100. Bem, é isso que eu tinha para apresentar. Agradeço, Eros.
Boa tarde a todos. Tá ótimo, Danilo. Obrigado pela apresentação. A gente segue agora com o Douglas, vai falar para a gente sobre a previsão de carga para o PMO e revisão semanal. Por favor, Douglas. Boa tarde, Aros. Boa tarde a todos. Vou começar o compartilhamento aqui, 1 minuto. Bem, acredito que vocês já estejam vendo minha tela. Boa tarde mais uma vez. Dando sequência à reunião semanal, falando agora a respeito do acompanhamento da carga semanal, bem como as novas previsões realizadas nessa reunião semanal. O Danilo já adiantou bastante sobre essa semana, que é uma semana um pouco atípica, em função da ocorrência do feriado de carnaval, que ocorreu na terça-feira, dia 1º/3, e que não houve uma uniformidade do feriado, né, onde algumas regiões tiveram esse feriado postergado pelos seus governantes, né. Além disso, aqui nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós tivemos ocorrências de temperaturas extremamente elevadas nas capitais dessas regiões e baixos totais de precipitação, com destaque para o Rio de Janeiro, onde alguns dias a temperatura chegou até na casa dos 40 graus Celsius e com sensação térmica de 45. Além disso, temos um destaque para a região Sul, onde as temperaturas registradas foram superiores às adotadas como premissa, principalmente no final da semana operativa. No subsistema Nordeste e Norte, ele segue um comportamento típico para essa época do ano, com registros de elevadas temperaturas e pancadas de chuva em Manaus, Belém e São Luís. Em relação às nossas premissas para as próximas semanas, né, no que tange as premissas econômicas, nós temos que o desempenho da carga ao longo dos primeiros meses tem sido influenciado pela elevada incerteza da economia. Publicações recentes da Fundação Getúlio Vargas nos mostram uma desaceleração da demanda da indústria, uma persistência dos gargalos produtivos, que pressionam os custos. Esse fato vem se refletindo no índice de confiança da indústria, que apresentou sua maior sequência de queda desde 2014. Em contrapartida a isso, temos que o índice de confiança do consumidor subiu 3,8 pontos no último mês, no mês de fevereiro, ao registrar 77,9 pontos. Porém, esse nível ainda segue em patamares baixos, em termos históricos, né? E quando associado ao comportamento volátil dos consumidores nos últimos meses, mostra que é preciso ter um pouco de cautela ainda sobre a recuperação da economia. Além disso, no que tange as sinalizações meteorológicas para a próxima semana operativa, como o Rafael já apresentou, nós temos uma previsão de manutenção das temperaturas médias em todas as regiões do país, semelhantes à semana vigente. Só realizando um destaque novamente para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que devem apresentar temperaturas elevadas, não muito diferentes das observadas nessa semana. O subsistema Sul, em meados da próxima semana, apresenta uma suave redução das temperaturas, porém ainda permanecem temperaturas elevadas, né, em função da passagem de uma frente fria. Além disso, nós temos a expectativa de ocorrência de pancada de chuva de baixa intensidade em todos os dias da próxima semana, em São Paulo e nas capitais da região Sul, à exceção de Porto Alegre, onde as previsões indicam precipitação somente nos 2 últimos dias da próxima semana. Em relação às regiões Norte e Nordeste, as sinalizações nos indicam temperaturas elevadas para todas as capitais e previsões de ocorrência de chuva em todos os dias. Fazendo destaque somente para Fortaleza, São Luís e Belém, onde são esperados maiores totais de precipitação ao final da semana operativa em análise. Partindo para o acompanhamento da carga, essa semana, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos a expectativa de um fechamento de uma carga de 43.485. Essa carga, quando comparada à última semana operativa, apresentou um crescimento de 1,3%, apesar da ocorrência do feriado de carnaval nessa semana. Esse crescimento pode ser amplamente influenciado pelas elevadas temperaturas que foram registradas ao longo dessa semana operativa. E somente os dias da segunda e terça-feira que apresentaram reduções de carga, com reduções de 1% e 4,3%. Os demais dias da semana, a carga veio até mais alta do que na última semana operativa, quando a gente compara que não teve feriado. Em função disso, nós tivemos um desvio de 6,3%, e novamente nossa expectativa de fechamento é de 43.485. Para a próxima semana, dado que as sinalizações nos indicam a manutenção dessas temperaturas elevadas e baixos totais de precipitação,
praticamente sem chuva aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, só pancada de chuva no final do dia. Nós realizamos um ajuste de 4,2% em nossa previsão e consolidamos o valor de 44.500. Para a terceira semana operativa, realizamos um ajuste de 1,5%, consolidando o valor de 43.083 MW médio. E para as demais semanas, não realizamos nenhum tipo de ajuste. Mantivemos as mesmas previsões realizadas na revisão zero do PMO. Com isso, com a primeira semana verificada, e as novas previsões para as semanas 2 e 3, nós temos um valor de março revisto de 42.983 MW médio, que nos sinaliza um desvio de 2,1% em relação à nossa previsão. No subsistema sul, esse foi um outro subsistema que essa semana apresentou temperaturas bastante elevadas e baixos totais de precipitação. Além disso, um grande número de cidades na região sul não houve o feriado de carnaval, nem o feriado, nem um ponto facultativo na segunda-feira, o fato colabora para o incremento da carga. Dessa forma, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 14.014 MW médio, que nos sinaliza um desvio de 5% em relação à nossa previsão para a semana. Para a próxima semana, como dito, nós temos a expectativa de manutenção das temperaturas elevadas, principalmente nos primeiros dias da semana operativa, e, a partir de meados da semana, uma suave redução das temperaturas. Dessa forma, nós realizamos um ajuste de 3,8% em nossa previsão, consolidando um valor de 14.179 MW médio. Para as demais semanas, realizamos ajustes de aproximadamente 1%, da semana 3 à semana 5. E com isso, nós temos um valor de março revisto de 13.536 MW médio, que nos sinaliza, nesse momento, um desvio de 2,2% em relação à nossa previsão inicial para o mês, que era de 13.247 MW médio. O subsistema Nordeste, essa semana, apresentou uma carga muito próxima à última semana operativa, crescendo aproximadamente 0,2%, muito próximo, apesar da ocorrência do feriado de carnaval. Com isso, nós temos uma expectativa de fechamento de uma carga de 11.660 MW médio, que nos sinaliza um desvio de 2,5% em relação à nossa previsão. No que tange às condições meteorológicas para a próxima semana, nós esperamos uma estabilidade das temperaturas, sem grande destaque, somente a ocorrência de precipitação para as capitais da região, com destaque para a Fortaleza ao final da semana operativa, onde é esperado os maiores totais em função de uma chuva de maior duração ao longo do dia. Dessa forma, nós realizamos um ajuste de menos 1% na nossa previsão para a segunda semana, consolidando o valor de 11.831. E também realizamos um pequeno ajuste de 0,5% na terceira semana, ao consolidarmos o valor de 11.878. Para as demais semanas, não fizemos nenhum tipo de ajuste, mantivemos as mesmas projeções realizadas na revisão zero. E com isso, nós temos um valor de março revisto, desviando apenas 4 MW médio em relação ao valor de março, previsto inicialmente na revisão zero, dado que o nosso valor revisto é de 11.835 e o valor previsto inicialmente era de 11.839. E dessa forma, dado esse desvio de 4 MW médio, em relação percentual, um desvio. Por fim, no subsistema norte, esse é outro subsistema que, em condições meteorológicas, segue uma estabilidade, essa semana foi diferente. Nessa semana operativa, nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 5.654 MW médio, com um pequeno destaque somente para a redução pontual de um consumidor livre ao longo de metade de um dia na região Nordeste. E, com isso, nós temos uma expectativa de um desvio de menos 1% em relação à nossa previsão. Para as demais semanas, nós fizemos uma redução nas nossas projeções de 1,7%. Essa redução muito associada a um consumidor livre que encontra-se com sua carga reduzida desde a última revisão semanal, a revisão 3 do PMO de fevereiro, porém não havia nos sinalizado a sua manutenção nesse patamar mais reduzido. Nessa revisão semanal, ao encaminharmos suas novas projeções, ele nos já sinalizou essa redução de carga em suas previsões, e com isso nós realizamos esse ajuste de 1,7%. Dessa forma, nós temos um valor de março revisto de 5.847 MW médio,
que nos sinaliza um desvio de menos 1,6 em relação à nossa previsão inicial para o mês. E com isso, chegamos à parte final da nossa apresentação, apresentando o SIM, sendo essa carga muito influenciada pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, que é o subsistema de maior carga. Essa semana no SIM nós tivemos uma variação, né, em relação à nossa previsão de desvio de 4,9%, dada a expectativa de fechamento de 74.813 MW médio. Para a próxima semana, o ajuste realizado foi de 2,9%, dado o ajuste que fizemos em cada um dos subsistemas, como apresentado. E a nova expectativa de uma carga de 76.336 MW médio. Para a terceira semana, esse ajuste já foi mais modesto, de apenas 0,8%, com uma carga de 74.326. E para as demais semanas, os ajustes realizados não se refletem na carga do SIM, com isso nós temos uma variação nula em relação aos últimos valores previstos percentualmente. Em relação ao novo valor de março, que enquanto na ordem de 74.201, nos sinaliza uma variação positiva de 1,5%, em relação ao valor previsto inicialmente para o mês de março, na revisão zero. Com isso eu termino minha apresentação, agradeço a atenção de todos e retorno a palavra para você, Eros. Obrigado. Muito obrigado, Douglas. Dando sequência, então, o Lucas ele vai trazer duas apresentações para a gente, primeiramente resultados do PMO, depois intervenções energéticas relevantes. Lucas, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Eros. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Dando sequência à nossa reunião, então, eu vou iniciar a apresentação com os resultados da revisão do PMO de março, pelo modelo DECOMP, modelo de curto prazo. Essa semana operativa vai do dia 5 ao dia 11 de março, que foi analisado. A gente já começa a apresentação indo diretamente para os resultados, uma vez que não temos nenhum destaque para essa revisão. Então, a gente pode perceber que nesse diagrama com os 4 subsistemas, os limites que foram atingidos, a interligação entre os subsistemas. A gente pode perceber o atingimento do bipolo nos 3 patamares de carga. O mesmo aconteceu também para o FNS e para o FNS mais FNES. Dessa forma, a gente ficou com os 2 subsistemas Norte e Nordeste isolados e equalizados entre si no CMO zerado. O subsistema Sudeste Centro-Oeste e o subsistema Sul, eles ficaram equalizados apenas no patamar de carga leve, no seu CMO, no valor de R$ 11,70 por megawatt-hora, e nos outros 2 patamares de carga ficaram desequalizados devido ao atingimento do limite do recebimento do Sul, tanto no patamar pesado como na média. Então, a gente ficou no subsistema Sudeste Centro-Oeste com um CMO médio no valor de R$ 12,08 por megawatt-hora, e no subsistema Sul, um valor médio de CMO de R$ 13,90 por megawatt-hora. Os dois apresentando um leve aumento referente ao observado na última semana no PMO de março. Para poder enxergar de uma forma um pouco melhor essa variação desde a última semana até esta revisão, a gente traz, né, como sempre, os principais fatores que impactaram no CMO. A gente pode perceber realmente que foi um aumento bem pequeno, na casa de R$ 2,00 por megawatt-hora no sistema Sudeste Centro-Oeste, e o principal fator que impactou, de certa forma, essa pequena variação foi a atualização da previsão de vazões. Já para o subsistema Sul, a gente vê um aumento um pouco maior, na casa de R$ 3,00, um pouco mais de R$ 3,00 por megawatt-hora no valor médio desse CMO do subsistema Sul, e o principal fator que influenciou esse aumento foi a previsão da carga. Falando um pouco sobre o despacho térmico indicado pelo modelo DECOMP para essa revisão do PMO de março, a gente tem um valor total de 3.709 megawatt médio, e todo esse valor está referente à declaração de inflexibilidade dos agentes de geração, uma vez que a gente não tem nessa revisão, nessa semana operativa, nenhuma geração devido a uma restrição elétrica, e também devido ao CVU abaixo, né, no valor próximo de
12, 15 reais por megawatt médio, a gente não tem um despacho por ordem de mérito indicado pelo modelo de compra para nenhuma usina térmica. Nas usinas AGNL, nesta revisão, a gente fez a análise da indicação do despacho antecipado por ordem de mérito da semana operativa do dia 7 de maio até o dia 13 de maio. A gente pode perceber o resultado aqui do benefício dessas 3 usinas, Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. Né, o benefício dessas usinas estão todos abaixo dos seus respectivos CVUs. Então, dessa forma, não fica configurado o despacho antecipado por ordem de mérito dessas usinas na semana comentada de 7 de maio a 13 de maio. Falando um pouco agora sobre a energia armazenada dos subsistemas, a gente traz os 4 gráficos, um para cada subsistema do SIM, e a gente tem, num tom mais claro, a revisão 0, que foi o PMO de maio, o PMO de março, e em tom mais escuro, a revisão 1, que é a revisão que a gente está fazendo a análise agora da próxima semana operativa. A gente parte na revisão no subsistema Sudeste Centro-Oeste em 58,6% da energia armazenada e tem uma expectativa de chegar ao fim do mês em 63,3%. É bem pouco abaixo do que foi previsto no PMO de março. E para o segundo mês, a gente tem uma variação de 14 pontos percentuais, do cenário mais pessimista para o mais otimista, e um valor esperado de 69,4%. No subsistema sul, a gente parte de 27,7%, e tem uma expectativa de chegar em 33% ao final do mês de março, que fica um pouco acima do que foi previsto no PMO. E a gente tem, como já de praxe, uma alta variação no segundo mês, indo de 26,3% no cenário mais pessimista para o final de abril, até 75,4% no cenário mais otimista. No subsistema Nordeste, a gente parte de 83,1%, esperando chegar ao final do mês em 93,1%, e a gente pode perceber que a operação ficou bem similar ao que foi visto no PMO. E no Norte, a gente parte de 97,2%, chegando ao final do mês em 94,7%, apresentando pouca variação nessa revisão, e uma variação no segundo mês, no mês de abril, indo de 95% do pior cenário até 97,3% no melhor cenário, então uma variação bem pequena. Nós recebemos nesta revisão ofertas para importação de energia do Uruguai, foram ofertas dos agentes Eletrobras e Enel. Ambos ofertaram 5 blocos, que totalizam 285 megawatts médios, e o bloco mais barato da Eletrobras ficou no valor de R$ 511,29 por megawatt-hora, indo até o bloco mais caro de R$ 1.960 por R$ 30,36 por megawatt-hora. A Enel ofertou como bloco mais barato R$ 512 por megawatt-hora e como bloco mais caro R$ 1.962 por megawatt-hora. Para a importação através da Argentina, a gente segue sem nenhuma oferta para essa semana operativa também, como vem sendo realizado nas últimas semanas. E passando agora para as intervenções energéticas relevantes, a gente segue com o nosso critério, que são os dias que alteram limites sistêmicos e também os dias de grande porte. Então, as intervenções energéticas para essa próxima semana operativa, iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem uma manutenção preventiva na UG3 de Água Vermelha, que está programada do dia 7 até o dia 18 de março, uma substituição dos TCs, que está programado do dia 7 ao dia 11 de março na UG12 de Ilha Solteira. Nas UGs 1, 2 e 3 de Jupiá, nós temos a retirada das grades, que está programado para o dia 7 e também para o dia 10 de março. E na UG1 de embarcação a gente tem uma manutenção preventiva que vai do dia 7 até o dia 8 de março. Seguindo no subsistema Sudeste, a gente tem o setor de 50 Hz de Itaipu, na UG8, uma manutenção corretiva, que está programada para o período de 7 até 11 de março. E passando agora para o subsistema Sul, na UG4 de Foz do Chapecó, a gente tem a manutenção corretiva, que vai também do dia 7 até o dia 24 de março.
Na UG1, dietar uma manutenção preventiva programada para o dia 7 até o dia 18 de março, e na UG1 de Salto Osório, uma manutenção corretiva para sanar ponto quente na chave seccionadora no dia 8 de março. No subsistema norte, nós temos 2 intervenções em Tucuruí, uma na UG12, que vai do dia 7 de março até o dia 13 de maio, que é uma manutenção corretiva, e na UG18 a gente tem de 10 até 30 de março a implementação de melhoria no regulador de velocidade. Já na UG1 de Serra da Mesa, a gente tem programada a modernização do regulador de tensão e regulador de velocidade, que vai do dia 7 de março até o dia 22 de maio. Já no subsistema Nordeste, para essa semana operativa, a gente não tem indicação de nenhuma intervenção energética relevante que a gente traga para vocês. Com isso, Eros, eu encerro minha apresentação, fico à disposição para qualquer dúvida e devolvo a palavra para você. Muito obrigado. Tá ótimo, Lucas. Obrigado. A gente vai para a próxima apresentação, representação do VMIN-OP no modelo DECOMP, através de restrições RHE. Quem vai apresentar para a gente é o Carlos. Carlos, com você. Obrigado, Eros. Boa tarde a todos. Estão vendo a apresentação? Sim, Carlos. Tá. Na semana passada, durante a reunião do PMO, foi solicitado por um agente se o INS poderia fazer uma apresentação na reunião semanal. E explicando por quê. Às vezes, o nível do RS está um pouco abaixo da restrição e o modelo indica inviabilidade. Né? Então, a gente preparou uma apresentação só para explicar esse ponto específico. Né? Então, o volume mínimo então, operativo está em vigor desde janeiro desse ano. Né? Ele foi uma recomendação da CEPAM, e apesar do nome volume, na verdade, a restrição que entra no modelo é uma restrição de energia. Então, aqui coloquei o quadrinho só para lembrar os valores que são utilizados atualmente. O Sul, então, é 30%, tanto para o Iguaçu quanto para o Sul. Como essa restrição, então, é uma restrição de energia, o modelo, então, que trabalha com volume, ele tem que transformar o volume dos reservatórios das usinas em energia dentro do problema de otimização para poder consultar a restrição e ver se ela está sendo atendida ou não. Então, ele vai ter que fazer essa transformação de volume para o equivalente à energia e verificar se a restrição está atendida ou não. Só que para fazer esse tipo de transformação, ele precisa considerar um tipo de produtibilidade, né? E a produtibilidade que é utilizada é a equivalente. E por que ele utiliza, então, essa equivalente? Vou passar um pouquinho. Aqui eu coloquei, então, a conta que ele tem que fazer, e botei um exemplo aqui bem reduzido, só para a gente ter uma ideia, uma cascata aqui do Rio Grande, um pedaço dela, na verdade, né? Pegando aqui da usina de Camargos até a LC Barreto. E para a gente transformar, então, essa cascata em energia, imaginando que aqui seria um reservatório equivalente de energia, se fosse só composto por essas usinas, né? O que a gente teria que fazer? Pegar, então, aqui são 3 reservatórios nesse exemplo, tem Camargos, Furnas e Mascarenhas de Moraes. Eu tenho que pegar, então, toda a água guardada aqui em Camargos e ver o quanto ela vai gerar de energia na própria usina Camargos, em todas as usinas que estão adjusantes aqui de Camargos, né? Passando aqui por Tutinga, Funil Grande, Furnas, Mascarenhas de Moraes e LC Barreto. A mesma coisa para Furnas, que é reservatório também, o quanto eu gero em Furnas, na própria usina, e mais as usinas adjusantes, a mesma coisa para Mascarenhas de Moraes. Só que para definir o quanto a usina gera, eu preciso, então, saber a altura de queda que ela está. E para obter a altura de queda que a usina está, eu preciso, então, consultar esse polinômio cota-volume. Né? Então, só por isso aqui já torna o problema não linear, é uma restrição não linear. Então, só por esse nível de montante, eu já não conseguiria fazer esse cálculo dentro de um problema de programação linear. Então, essa conta ela é feita a priori. Só que, na verdade, o volume do reservatório eu só vou saber depois que eu operar as usinas. Né? Então, o volume depende da operação, depende de variáveis de decisão. E como eu não operei as usinas ainda, eu não tenho volume, então eu tenho que consultar o polinômio com alguma coisa que eu ainda não tenho. Então, é utilizado, então, no modelo, foi adotado usar a altura equivalente. E a altura equivalente, ela é calculada como uma integral do volume mínimo ao volume máximo da usina, do polinômio cota-volume. Quando a gente calcula uma integral, obtém uma área, e essa área dividida por volume máximo menos volume mínimo, a gente tem, então, uma chamada que é a chamada altura equivalente. Né? Então, sendo, então, uma integral do volume mínimo até o volume máximo do reservatório.
uma vez que essa conta tem que ser feita a priori, antes de eu começar a resolver o problema de otimização, e eu não tenho ainda o volume final que a usina vai estar em cada semana, em cada cenário do segundo mês. Então, eu vou utilizar, então, a altura como a equivalente. Aí, essa altura que eu calculo por essa fórmula aqui de integral, eu vou subtrair o nível de jusante, as perdas, com isso eu consigo, então, a altura líquida. Ao multiplicar a altura líquida pela a produtibilidade específica, que é um dado de cadastro, a produtibilidade específica ela é o rendimento da turbina vezes o rendimento do gerador, vezes a aceleração da gravidade, vezes a densidade da água. Então, ela é em megawatt por metro cúbico por segundo por metro. Ao multiplicar, eu vou transformar, então, a produtibilidade específica em produtividade, que é megawatt por metros cúbicos por segundo. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar, então, e somar para cada usina que tem reservatório, que está dentro do RE que eu estou considerando, para fazer a conta aqui, eu vou ter que pegar, então, o volume de cada uma dessas usinas, que são reservatórios, né, e multiplicar pelo somatório da produtibilidade de todas as usinas que estão a jusante, incluindo as fio d'água, né, que vai entrar aqui na conta como uma altura fixa, sem fazer integração, né, no caso quando for fio d'água. E com isso, então, eu vou pegar esse volume e valorar ele na própria usina, e todas as usinas que estão abaixo dela, e vou ter, então, fazer a mesma coisa para todas as demais usinas que tem reservatório, e eu vou ter, então, a energia. Eu multiplico aqui por um fator, por quê? Para transformar esse hectômetro cúbico em metro cúbico por segundo, para poder multiplicar pela produtibilidade e obter aqui em termos de energia na semana, ou no caso, o segundo estágio no mês. Né? Teria que transformar, então, esse fator de conversão para converter esse hectômetro cúbico em um equivalente a metros cúbicos por segundo por semana ou por mês, dependendo se for o segundo estágio. Aí, com isso, eu tenho a energia, então, armazenada. Qual o problema disso, então? Passar mais um slide. Então, quando a gente olha lá, por exemplo, aqui no PMO de março, que foi que levantou a dúvida na semana passada, né? A restrição aqui está em 26, na primeira semana, por exemplo, pegando a primeira semana do RE Sul. O modelo chegou no resultado de 25,4. Ele está abaixo da restrição. A restrição já está um pouco abaixo de 30, porque teve que ser relaxada para a convergência, mas mesmo assim, o 26 ele não está atingido, né? Ele está em 25,4. Essa diferença que aparece aqui, que não está indicando inviabilidade no modelo, ele está dando como solução viável, é porque quando ele consultou a restrição dentro do problema de otimização, ele usou a produtibilidade equivalente. E calculando a energia, dados os volumes que estão nas usinas, na primeira semana, com a produtividade equivalente, a gente fez a conta por fora, chegou a 26,2%. Por cento da energia armazenada máxima. Ou seja, a restrição dentro do problema de otimização está atendida, até com uma ligeira folga de 0,2 aqui. E quando ele imprime essa tabela final aqui, é um pós-processamento. Então, como é um pós-processamento, ele pode pegar a altura que está, na verdade, o reservatório, não precisa mais usar equivalente, e imprimir o real valor de energia armazenada com base na altura que o reservatório está. Aí ele consegue um resultado mais preciso. O 25,4 é o real valor mesmo que tem de energia armazenada, usando a altura no ponto que a usina está. Enquanto que, quando ele consultou a restrição, ele faz uma simplificação, ele usa equivalente, e essa simplificação é um pouco mais otimista, porque eu estou fazendo uma integral até o volume máximo, enquanto que, na verdade, eu deveria estar integrando até o volume do ponto que a usina está, que eu desconheço dentro do problema de otimização. Em função que eu não posso usar esse polinômio dentro dele. Então, aí causa essas pequenas diferenças mesmo, mas é uma questão de aproximação. Então, não que seja um erro, é uma aproximação que, em função do problema, você não poder calcular dentro dele a expressão exata, né? Então, aqui tem as referências também, que a gente até comentou na reunião passada, né? Relatórios da consulta pública do Ministério de Minas e Energia, da CEPAMP, e tem 2 documentos que servem como referência para esse tipo de questão. A gente chegou até a comentar em um deles, no segundo, se eu não me engano, sobre esse problema da diferença que acontece aqui mesmo. Então é isso. Eros, volta a palavra para você. Obrigado pela apresentação, Carlos. Com isso, nós fechamos esse segundo bloco e retornaremos em breve, em 5 minutos, para as próximas apresentações. Obrigado. Retornamos, então, para o nosso terceiro bloco. Antes de iniciarmos, né, as apresentações desse bloco, nós já vamos responder algumas perguntas que chegaram. Tá? A primeira pergunta que a gente vai responder é do Bruno Belotti, da Vibra Energia. Na pergunta,
Boa tarde. Gostaria que o ONS explicasse a operação realizada na OHE Itumbiara nessa semana operativa. A partir do dia 2 de março, a mesma apresentou defluência defluência muito superior ao limite determinado pela Resolução ANA 108/2021, de 784 metros cúbicos por segundo semanais, ficando a média de 26 a 4, levando em consideração o programado para hoje, acima desse limite em quase 100 metros cúbicos por segundo. Qual o motivo desse aumento de geração ter sido efetuado em Itumbiara e não outras usinas que não possuíam limite regulatório e que tinham disponibilidade como Furnas, Mascarenhas de Moraes, Nova Ponte ou São Simão? Para ajudar com a resposta, eu vou chamar a Simone. Por favor, Simone. Obrigada, Eros. Boa tarde a todos, boa tarde, Bruno. Com relação à operação, né, dessa semana, em função dessas altas temperaturas, né, verificadas, e consequentemente uma elevação da carga de forma significativa, houve a necessidade de usar os recursos tanto da Bacia do Rio Grande como da Bacia do Rio Paranaíba, então houve elevação da geração tanto em Furnas, Mascarenhas, mais a jusante tanto em Marimbonda, Água Vermelha, né, chegando a valores bem altos de geração, assim como também Itumbiara e São Simão. Então, houve essa necessidade energética, o ONS continua atendendo a determinação de todas as resoluções em função do plano de contingência. Com relação a Itumbiara, a média semanal, né, de 784, tem uma tolerância de até 5%, que seria em torno de 823 na média semanal, e a expectativa era a gente ficar abaixo desse valor com a tolerância, ou seja, abaixo dos 823 na média semanal. Obrigada. Obrigado, Simone. Eu vou agrupar agora duas perguntas que são com temas semelhantes. O André Duque, da Comerc, ele pergunta, né? Prezados, boa tarde. Verificamos que, em alguns dias desta semana, a UTE Porto Sergipe realizou despacho por garantia energética. Poderiam explicar o motivo? Nessa mesma linha, o José Guilherme Machado, GNA, prezados, boa tarde. Podem explicar o motivo do despacho por garantia energética da UTE Porto Sergipe nos dias 26, 28, 2 de março e 3 de março? Obrigado. Eu vou chamar o Tiago para poder responder essas duas perguntas. Obrigado, Eros. Obrigado, André. Obrigado, José Guilherme, pela pergunta. A resposta é simples, gente, mas eu vou pedir para a gente retomar um pouco uma discussão que foi feita lá no final de janeiro, início de fevereiro, quando a gente negociou, quando o ONS negociou com o agente responsável por Porto Sergipe. E o que estava naquela conversa, naquele acordo, foi que, naquele momento, seria cessado o despacho por garantia energética da UTE Porto Sergipe. Ela tinha despacho comandado até, se não me engano, no início de março. Aquele despacho seria cessado na semana operativa seguinte, que se deu logo no início de fevereiro. Porém, havia um resíduo de gás a ser consumido na UTE Porto Sergipe. Esse resíduo de gás ele deveria ser consumido até uma determinada data, que, se não me engano, foi agora, 4 de março, e essa geração que aconteceu nesses dias, 26, 28 e 3 de março, foi referente a esse resíduo de gás que estava armazenado na UTE Porto Sergipe e, por conta desse acordo, deveria ter sido consumido. Lembrando que foi uma geração pontual, não foi uma geração ao longo de todos os dias, não, foi uma geração mais pontual só para honrar com esse compromisso de Porto Sergipe, e não tem mais geração prevista por Porto Sergipe, igual a gente já vem mostrando em todas as nossas reuniões aqui, tanto da programação da semanal da programação da operação, quanto nas reuniões do PMO. Espero ter respondido. Muito obrigado aí pela pergunta. Eu devolvo a palavra a você, Eros. Tá ótimo, Tiago. Continue com a gente, que eu vou te passar a próxima pergunta, que é da Mônica Zambelli, CPFL. Prezados, nesses valores de CVU ofertados pelo Uruguai, será aceita a importação para a garantia energética do Sul? Obrigado, Eros. Obrigado, Mônica. Mônica, lembrando da autorização de semana passada do CMSE, é que o despacho por garantia energética, mesmo para atendimento à região sul, ele tá limitado ao CVU de R$400. Como o Lucas mostrou, o bloco mais econômico ali do Uruguai, ele está na ordem de R$500. Então, não, a gente não vai poder utilizar esse recurso da importação. A resposta é não. A gente não vai poder utilizar esse recurso, mesmo que ele pudesse contribuir com o Sul, ele está acima do limite de CVU definido lá pelo CMSE. Muito obrigado, Mônica, mais uma vez. Eu vou para você, Eros.
Obrigado, Tiago, pelo auxílio nas respostas. A quarta pergunta, e última que vamos responder nesse momento, também é da Mônica Zambelli, e a Mônica pergunta, né? Carlos, por que precisa usar produtibilidade equivalente se o decomp é individualizado? Poderia ser usada a altura de queda inicial, ou seja, relacionado ao volume inicial, tirando assim a dependência da decisão do próprio estágio. Usar a altura de queda inicial provavelmente incorreria em um desvio muito menor que usar o equivalente, não acha? Carlos, por favor. Boa tarde, Mônica. Primeiramente, obrigado pela pergunta. A altura equivalente ela é utilizada porque é a altura que é utilizada também para o cálculo da energia armazenada para acoplamento com o New Wave. Então, acabou seguindo o mesmo padrão. A gente poderia usar a inicial? Sim, poderia. Acho que é uma opção de ser avaliada, né? Se os desvios vão ficar menores, né? Porém, se o reservatório mudar muito da inicial para o ponto, no segundo mês do ponto de consulta, ele pode também ter um desvio grande, mas é uma opção a ser avaliada sim. Hoje, o Decomp ele tem um arquivo chamado PROD-RHE que você pode definir produtividades diferentes para essa restrição. Ele não pega automaticamente a do volume inicial, teria que colocar na mão. A gente pode avaliar isso no FTD-Comp, a gente pode levar esse tema para o FTD-Comp, avaliar alternativas para reduzir essas diferenças, e uma vez se essa alternativa for promissora, a gente pode pedir o CEPEL para fazer automaticamente a leitura das alturas iniciais para o cálculo dessa produtividade. O modelo está sempre evoluindo, então, acho que assim, a gente pode sim pensar em formas de melhorar, então, acho que é válido sim a pergunta. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, então, vamos dar sequência às nossas apresentações. A próxima eu vou chamar o Eduardo para falar sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Eduardo, por favor, fique à vontade. Obrigado, Eros. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Bom, eu vou comentar então sobre os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando aqui pela área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento da linha de 500 kV Janaúba 3, Presidente Celino, circuito 1, que vai ser feito no período das 22 horas do dia 5, né, no sábado, às 7 horas do dia 6, no domingo. O motivo aí é para rodízio de fases dos reatores de linha e para que o sistema suporte dinamicamente a perda dupla da linha de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, ou a perda dupla, ou a contingência do tronco aí, Governador Valadares 6, Padre Paraíso, Poções 3, ou a perda simples das demais linhas da interligação de 500 kV da SENE, né? Programar e manter durante a intervenção. Limitação aí do FNES em 4.300 MW, o FNS em 3.300 MW e o R-Seco em 8.500 MW. Linha de 500 kV, Governador Valadares 6, Padre Paraíso 2, circuito 1, que vai ser feito no período das 7 às 16 horas do dia 6, no domingo. São atividades aí relacionadas à obra de duplicação da linha de 500, desse eixo, né, 500 kV, Governador Valadares 6, Padre Paraíso 2, e para que o sistema suporte dinamicamente a perda dupla da Serra da Mesa Samambaia, ou contingência de linhas de 500 kV nas interligações SENE, NNE e NSE, ou a perda do bipolo de Xingu, é necessário restringir, então, o R-Seco, né, que é o recebimento Sudeste Centro-Oeste, em 8.100 MW, a exportação pela região Nordeste em 6.300 MW, o FNS em 3.600 MW, o FNES em 2.800 MW, além de limitar a geração de Serra da Mesa, mais Cana Brava, mais São Salvador, em 700 MW. Linha de 500 kV Janaúba 3, Pirapora 2, que vai ser feito aí no período das 22 horas do dia 6, no domingo, às 7 horas do dia 7, na segunda-feira. E o motivo aí é a execução de fundações na SE Janaúba 3, próxima à área energizada da linha Janaúba-Pirapora, e para que o sistema suporte dinamicamente a perda do tronco Governador Valadares 6, Padre Paraíso, Poções 3, ou perda dupla, né, da linha de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, e perda simples das demais linhas aí de 500 kV da interligação SENE, é necessário restringir, então, o FNES em 4.400, o FNS em 3.300 MW e o R-Seco em 8.300 MW. Proteção diferencial das barras de 500 kV da subestação de Miracema, né, vai ser feito no período das 0 até as 8 horas do dia 5, no sábado.
O motivo é a instalação de placa de comunicação de Bay Unit na Central Unit da proteção de barras, né, para possibilitar a integração dos vãos aí da nova linha de 500 kV Miracema-Serra Pelada, circuito 1 e 2, e para que as interligações norte-sudeste, sudeste-nordeste apresentem comportamento estável em caso de contingência envolvendo todo o desligamento da subestação de Miracema, é necessário, então, limitar o FNS em 3.200 MW, o FNES em 3.000 MW, a exportação pela região norte em 4.300 MW. Disjuntor 9432 de 500 kV da subestação de Serra da Mesa, que vai ser feito no período das 8h50 até as 11h10 do dia 6, né, no domingo. O motivo é executar a complementação da pressão de gases F6 do disjuntor 9432 e para que o sistema suporte contingências envolvendo falha de disjuntor no setor de 500 kV de Serra da Mesa, é necessário limitar o RC em 8.500 MW, o FNS em 3.700 MW e o FNES em 4.500 MW. Banco de capacitor série CL706 de 500 kV da subestação de Imperatriz, que vai ser feito no período das 7 até as 15 horas do dia 6, no domingo. O serviço aí envolve manutenções corretivas, né, no disjuntor 728 e no banco de capacitor CL706 de Imperatriz, e para que o sistema, né, para que não ocorra sobrecarga aí no banco de capacitor série da linha de 500 kV Itacaiunas Colinas, é necessário limitar o fluxo potenciativo na Itacaiunas Colinas e Imperatriz Colinas 1 e 2 em 3.500, né, o finisco limitado em 3.500 MW. Linha de 500 kV Gentil do Ouro, Sol do Sertão, que vai ser feito das 8 horas do dia 7, na segunda-feira, às 17 horas do dia 23, na terça-feira, né? O motivo é a instalação do sistema Oplat na subestação Sol do Sertão, 500 kV, e para que o sistema suporte perdas simples e duplas nas interligações norte-sudeste e sudeste-nordeste, é necessário limitar o FNES em 4.200 MW e o FNS em 3.600 MW. Barra A de 345 kV de Biúna, né? Agora já passando aí para a área sul-sudeste e 765 kV, que vai ser feito então no período das 7 às 17 horas do dia 11, na sexta-feira. O serviço de manutenção preventiva na chave seccionadora 2912F4, de 345 da subestação de Biúna, e para que o sistema suporte a perda da barra C de Biúna, é necessário limitar o LCC, Foz do Iguaçu e Biúna, em 3.000 MW. Transformador auxiliar ZA 902, de 66 para 3.8 kV de Foz do Iguaçu, e linha de 66 kV margem direita Foz do Iguaçu, que vai ser feito aí no período das 7h30 às 16h30 do dia 8, na terça-feira. O motivo aí é teste no relé regulador de tensão do transformador, e para que não ocorra a atuação do ERAC e o desempenho dinâmico do SIM seja satisfatório na perda de um bipolo, né, Foz do Iguaçu e Biúna, é necessário limitar o LCC em 4.300 MW. Bom, era isso que eu tinha para apresentar, agradeço a atenção e volto a palavra com você, Erson. Muito obrigado, Eduardo. Dando sequência, então, para a nossa próxima apresentação, vou chamar o Vitor, vai falar sobre a política operativa. Vitor, por favor. Obrigado, Eros. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, como o Eros já iniciou, a gente vai falar agora sobre a política operativa, abordando o acompanhamento do DCEM na programação diária. Então, neste primeiro gráfico, nós temos aqui um comparativo da geração termoelétrica indicada pelo DCEM e pelo DECOMP em laranja e pelo DCEM em azul. Podemos observar que, de maneira geral, essas diferenças se devem a declarações de inflexibilidade e também, em particular, a uma necessidade de razão elétrica. Essa necessidade de razão elétrica foi ocasionada pela Alter em Ares e Santa Cruz, que no DCEM cada um gerou por volta de 150 MW para atendimento aos critérios de segurança
do período de carnaval, entre 0 horas do dia 26/2 e 12 horas do dia 2/3, quando iniciaram a rampa de desligamento. Dando sequência, agora fazendo comparativo entre os resultados do DECEM e do PDP, vamos apresentar por subsistema e também por tipo de geração, hidráulica e térmica. Com relação às diferenças de geração hidráulica, no subsistema Sudeste Centro-Oeste, observamos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz política operativa, principalmente para o controle do armazenamento das bacias na região sul e também para fazer o ajustes de Unit Commitment hidráulico. Já com relação ao despacho por geração térmica, as principais diferenças entre PDP e DECEM foram em função do despacho por garantia energética, né, sendo que a determinação do CMSE é que no Sudeste Centro-Oeste esse despacho seja para maximização do intercâmbio para a região sul. Com relação aos despachos do subsistema sul, com relação à geração hidráulica, observamos, então, ajustes necessários para a compatibilização também da diretriz política, priorizando o armazenamento das usinas no subsistema sul, conforme a autorização do CMSE e também para fechamento do balanço. Com relação à geração térmica, tivemos ao longo dessa semana despacho por garantia energética. No subsistema Nordeste, podemos observar na geração hidráulica ajustes para desaproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de manter a restrição de defluência e nível operativo adequado da UHE Xingó, também associado com a política operativa e o controle dos fluxos da região Nordeste, também com destaque para o rateio da energia vertida turbinada. Com relação à geração térmica, neste subsistema a gente notou diferenças entre PDP e DECEM, motivadas por redeclaração de inflexibilidade pelos agentes. No subsistema Norte, observamos diferenças entre PDP e DECEM da geração hidráulica, em função de ajustes para atendimento aos limites de transmissão, Unit Commitment hidráulico e também rateio da energia vertida turbinável. Com relação à geração térmica, neste subsistema não tivemos diferenças significativas entre PDP e DECEM. Por fim, com relação ao intercâmbio internacional, para essa semana de 26/4, não tivemos intercâmbio internacional nem com o Uruguai e nem com a Argentina. Essa imagem que a gente apresenta agora ilustra o balanço médio semanal da programação. Aqui destacamos a carga média do SIM, de aproximadamente 74,8 gigawatts médios, um aumento aproximado de 1,1 gigawatts médios em relação à semana anterior. Geração eólica de aproximadamente 7,6 gigawatts médios na região Nordeste, também um aumento de aproximadamente 2 gigawatts médios em relação à semana anterior. A gente destaca que o Sul, em função das condições hidrológicas, ainda a gente tem mantido como um sistema com perfil importador de aproximadamente 8,8 gigawatts médios de importação. Então, a importação aproximadamente 900 megawatts maior que a semana anterior. E com relação ao intercâmbio internacional, como a gente já comentou no slide anterior, não houve importação internacional, nem com a Argentina e nem com o Uruguai. Os bipolos do Madeira seguem sem grandes alterações, em torno de 6,1 gigawatts médios, e os bipolos do Xingu maximizados com 8 gigawatts médios. Por fim, destacamos a geração de Itaipu de aproximadamente 4,3 gigawatts médios, um aumento de aproximadamente 650 megawatts médios em relação à semana anterior. Vamos agora exibir um conjunto de gráficos que mostra as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo da semana operativa. Então, pode-se observar que para o gráfico superior do Sudeste Centro-Oeste, este subsistema continua com importação líquida em todos os patamares de carga,
a geração térmica e o recebimento continuam com uma participação importante no subsistema, mas o principal responsável pela modulação da carga foi a geração hidráulica. Com relação ao subsistema sul, no gráfico de baixo, houve importação líquida em todos os patamares, apresentando uma elevação da geração hidráulica nos períodos de carga média e pesada, mas ainda uma geração inferior à observada na semana passada. No subsistema Nordeste, verificamos um perfil exportador de energia e destacamos também a participação da geração eólica elevada, em torno aí de mais ou menos 7,6 gigawatts médios. Por último, o subsistema Norte, destacamos a participação expressiva da geração hidráulica, sendo que este subsistema foi exportador em todos os patamares de carga. Nessa tabela, apresentamos a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Então, nessa semana, tivemos uma geração térmica de aproximadamente 7,3 gigawatts médios, com destaque para o despacho por inflexibilidade, representando aproximadamente 50% do despacho total. Na sequência, a garantia energética corresponde a 46% da geração térmica total. E, por fim, tivemos um despacho por razão elétrica, correspondendo a aproximadamente 3% de geração térmica, decorrente do despacho para atender os critérios de segurança da operação de carnaval, como já foi comentado no início dessa apresentação. Agora, então, vamos analisar o CMO médio de cada subsistema, comparando o CMO calculado pelo DCEM e do DECOM. Então, de maneira geral, os valores CMO do DCEM acompanharam os valores CMO do DECOMP, enquanto que no subsistema Sul, os valores de CMO do DCEM foram superiores aos do DECOMP decorrentes de limitações elétricas, com destaque para o controle da linha de 230 kV Bateias Campo Comprido, conforme SGIs 4.722 e 5.181.22, e também para controle de carregamento da linha de 525 kV Bateias Curitiba. Com destaque para os CMOs reduzidos também no dia 27/2, devido ao vale de carga do domingo. Nos subsistemas Nordeste e Norte, observamos que os CMOs do DCEM e do DECOMP ficaram iguais a R$ 0,00 por megawatt-hora, consequência da maior disponibilidade de recursos energéticos nesses dois subsistemas. A seguir, apresentamos, então, o CMO por barra durante uma meia hora do dia 4/3. Apenas 30% das barras do SIM são apresentadas nessa figura como uma forma exemplificativa. Observamos CMO reduzidos nos subsistemas Norte e Nordeste, em função da limitação do fluxo FNS mais FNES, e também observamos CMOs mais elevados no subsistema Sul, devido às limitações da inequação para controle de carregamentos da linha de 230 kV Bateias Campo Comprido, conforme SGIs 4.722 e 5.181 também de 22. Agora, vamos analisar os resultados do CMO por barra, por subsistema e também por patamar. Então, de forma a dispor estatisticamente todos os valores de CMO por barra, vamos utilizar uma ferramenta estatística chamada de gráficos de caixas ou boxplot. Esse boxplot irá nos fornecer uma indicação de como esses valores são distribuídos. Ele apresenta um sumário da distribuição dos dados, considerando 5 estatísticas. O mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo, como apresentado na figura. Também são dispostos outliers, tanto do lado inferior quanto do lado superior. Então, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, os valores de CMO apresentam alguma dispersão de resultados e acompanham a curva de carga,
Destacamos aqui os outliers inferiores ao longo do dia, como consequência da limitação do fluxo FNS mais FNES, os outliers superiores no período da madrugada de 0 às 8h30 e depois às 23, devido à limitação de RSUL, e os outliers superiores entre 13h30 e 15h30, devidos ao controle de carregamento da linha 230 kV Assis Andirá Leste. Por fim, destacamos também outliers superiores e inferiores entre 19h30 e 22 horas, devido ao controle de carregamento da linha 250 kV Barra do Peixe, Rio Verde Norte, na área do Mato Grosso. No subsistema Sul, observamos valores de CMO com relativa baixa dispersão de resultados. Os outliers inferiores e superiores, a partir das 9 horas, ocorrem devido à limitação de equação para controle de carregamento da linha 250 kV Bateias Campo Comprido, conforme já foi falado. No subsistema Nordeste, observamos que os valores de CMO não apresentam dispersão significativa, chamando a atenção para a escala deste gráfico, né? Então, a escala ali é realmente bem reduzida. Então, praticamente todos os CMOs das barras deste subsistema em torno de R$0 por megawatt-hora. No subsistema Norte, os valores de CMO também não apresentaram dispersão significativa de resultados. Né? Novamente, nós chamamos a atenção para os valores da escala do gráfico, indo de 0 até mais ou menos R$1,5 por megawatt-hora. Então, praticamente, todos os CMOs desse subsistema bem próximos de R$0 por megawatt-hora. Então, por fim, gostaríamos de apresentar um conjunto de gráficos que apresentam o balanço energético por subsistema para os últimos 12 meses. Então, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, verificamos que nos últimos meses houve uma recuperação da geração hidráulica, que se manteve estável para a preservação dos níveis reservatórios, mantendo ainda o perfil importador de energia deste subsistema. Adicionalmente, verificamos uma redução de geração térmica nas últimas semanas, quando comparado ao período de agosto a novembro de 2021. Com relação ao subsistema Sul, observamos que a geração hidráulica ficou mais elevada no período de junho ao início de novembro, com redução pontual no início de setembro, conseguindo ser exportador de energia em alguns períodos, o que foi possível devido à recuperação de sua condição hidrológica quando comparada ao período de março a maio de 21. Todavia, nos últimos meses, verificou-se uma redução nas vazões das bacias do subsistema, resultando então em uma menor geração hidráulica e o subsistema Sul ficando importador nesses últimos meses. No subsistema Nordeste, verificamos desde maio de 2021, o aumento da geração eólica e o aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que este subsistema apresentasse perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM. No entanto, a partir de outubro, tem sido observada uma redução gradual da geração eólica. Adicionalmente, também verifica-se uma redução da geração térmica e um aumento no despacho das usinas hidráulicas devido ao aumento das vazões afluentes, fazendo com que esse subsistema permanecesse exportador de energia na última semana. Por último, no subsistema Norte, percebemos de junho de 2021 a novembro de 2021 uma geração hidráulica reduzida, acompanhando as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica da região. No entanto, nos últimos meses, a partir de novembro de 2021, observamos o aumento da geração hidráulica em função das afluências mais elevadas na região. Aliado à geração hidráulica mais elevada, destacamos também que a partir de dezembro foi realizada uma redução da geração térmica. Então,
Eram esses os resultados que eu gostaria de compartilhar. Devolvo a palavra para você, Eros. Muito obrigado, Vitor, pela apresentação. Com isso, nós fechamos o terceiro bloco e o conjunto de apresentações de hoje. A gente retorna em 5 minutos, né, após o intervalo, para responder as últimas perguntas. Tá ok? Obrigado, até daqui a pouco. Bom, retornando então para o nosso último bloco de perguntas, né, as perguntas restantes, temos apenas uma pergunta nesse momento, do Tiago Xavier, da Máxima Energia Comercializadora. O Tiago aqui pergunta: boa tarde, ainda me resta uma dúvida quanto ao cálculo do percentual de energia armazenada. Para cada usina, o EAR é o produto do volume de água pela produtibilidade, enquanto o EAR máximo é o produto do volume máximo de água pela produtibilidade na altura máxima. O cálculo do percentual de armazenamento, tomando a razão entre o EAR e o EAR máximo, seria então o produto do percentual do volume útil pela razão entre as produtibilidades na altura específica e na altura máxima. Essa razão entre as produtibilidades é sempre um valor menor que 1, o que faria com que o percentual da energia armazenada fosse sempre inferior ao valor de percentual volume útil. Porque isso não ocorreu no cálculo do VMIN-OP e o percentual do EAR, e o percentual EAR está maior que o percentual volume útil. Para auxiliar na resposta dessa pergunta, eu vou chamar o Carlos. Obrigado, Eros. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Cálculo de energia armazenada é sempre uma integral, Thiago. Você nunca vai fixar uma produtividade num determinado volume. Então, quando você calcula a energia armazenada máxima, também é uma integral do volume mínimo e volume máximo. Por que isso? Porque quando a ideia da energia armazenada se não entrar nenhuma água no meu reservatório, quanto eu tenho armazenado nesse momento, e eu começar a turbinar essa usina, quanto eu consigo gerar de energia? No momento que eu começar a turbinar, para cada metro cúbico por segundo que eu turbinar, no primeiro momento, a altura de queda está lá em cima, a usina está com uma altura de queda maior, porque ela está cheia. Então, eu vou gerar uma quantidade maior para um metro cúbico por segundo turbinado. Eu começo a esvaziar a usina, começo a gerar, esse rendimento começa a cair, porque eu vou estar com uma altura menor e eu vou estar gerando menos. Então, eu não posso fixar a produtividade da usina na altura máxima. É uma integral também. A diferença da máxima para no ponto de operação é só até onde vai essa integral. Quando eu calculo a máxima, eu vou fazer uma integral do volume inteiro do reservatório, do mínimo ao máximo. E quando eu calculo no ponto que a usina está, eu faço uma integral do mínimo até o ponto que ela está. Então, a diferença é essa. Se a usina estiver cheia, vai estar compatível, vai ser 1 para 1, porque eu vou estar integrando do mínimo até o máximo, para o cálculo da máxima e para o cálculo do ponto que a usina está. Então, essa incompatibilidade não existe porque os dois estão com a mesma base. O problema que a gente comentou aqui, né, que dá aquela diferença do RHE, é porque você não sabe, você não tem como, na verdade, obter a sua altura de queda dentro do problema. Aí você tem que usar um cálculo feito a priori para consultar a restrição, e para isso você usa uma produtibilidade que você definiu a priori. Então, dá aquele desvio lá nos resultados. Mas não é porque a máxima é calculada diferente. A máxima é calculada como integral também, assim como você calcula no ponto. Então, estão compatíveis. Nunca seria essa relação menor que 1. Quando eu estiver cheio, eu vou integrar de 0 do mínimo ao máximo, assim como eu fiz da mesma forma que eu fiz a conta para calcular a máxima. Então, tá compatível, está certinho. Esse problema ele não acontece. Obrigado, Thiago, pela pergunta, e Eros, volto para você a palavra. Obrigado, Carlos, pela ajuda, né, com a resposta. Até o momento, nós não tivemos mais perguntas. Lembramos, né, que o canal continua aberto, tá? Podem ser enviados aí para o nosso canal de atendimento, tá bom? Com isso, podemos encerrar o nosso encontro de hoje. Nosso próximo encontro seria no dia 11 de março, né, na próxima sexta-feira. Agradeço a atenção de todos, uma boa tarde.